Amigos, meu nome é Vinícius Talon e o que é o excesso de linguagem na decisão de pronúncia e qual é a sua consequência? Esse tema tem relação com o júri e tem relação com um vídeo anterior que eu deixei aqui para vocês sobre impronúncia e absolvição sumária. Como sabemos, naquela primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, há algumas possibilidades. O juiz pode dar uma decisão de pronúncia, uma decisão de pronúncia retirando qualificadoras, uma decisão de impronúncia ou de absolvição sumária ou desclassificação. E também pode ocorrer até uma extinção da punibilidade por prescrição, por exemplo. Nesse caso, temos várias possibilidades nessa decisão que ocorre ao final da primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida. E em relação à impronúncia e à absolvição sumária, o juiz pode fundamentar tranquilamente, pode fundamentar em excesso. Ele pode detalhar que não há materialidade, que não há autoria, ou que realmente foi legítima defesa, ou que não há prova de autoria, ou qualquer outra coisa, porque nesse caso da decisão de impronúncia ou da decisão de absolvição sumária, não terá decisão dos jurados. Os jurados não serão influenciados por essa decisão do juiz de impronúncia ou de absolvição sumária, simplesmente porque eles não vão analisar o caso. Então, se o juiz é que vai falar por último nesse processo, nesse fato sobre crime doloso contra a vida, significa que ele pode fundamentar a exaustão, essas decisões de impronúncia e de absolvição sumária. Entretanto, quando se trata de decisão de pronúncia, sabemos que aquela decisão de pronúncia, na verdade, é apenas uma decisão interlocutória mista não terminativa, ou seja, ela vai encerrar essa primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, mas vai começar a segunda fase, a fase do plenário do júri, a fase em que teremos os debates, que teremos a instrução lá no júri, perante os jurados, em que os jurados ouvirão todas as manifestações, o interrogatório do acusado e ao final teremos a quesitação com a votação dos jurados e também, em caso de condenação, a dosimetria da pena feita pelo juiz presidente, pelo juiz togado. Significa dizer que a decisão de pronúncia encerra a fase inicial e dá início a uma fase em que os jurados serão os juízes naturais do mérito desse crime doloso contra a vida. E aí que está o grande problema, porque se os jurados decidirão, e eles são leigos, como sabemos, temos que analisar se o juiz de primeiro grau, se o juiz togado, pode influenciar esses jurados. E no júri, qualquer coisa pode gerar uma percepção nos jurados, pode gerar uma influência que afete a decisão imparcial desses jurados. Imaginem um juiz dizer para os jurados: olha, realmente ele é o autor do crime e não agiu em legítima defesa. Será que isso não influenciaria esses jurados? Será que isso não afetaria a análise por eles? Que a partir dali teriam uma autoridade, e tanto no sentido de autoridade pública como um argumento de autoridade, vindo de alguém que tem conhecimento sobre o fato, sobre o direito? Isso vai influenciar, isso vai ter uma interferência na decisão dos jurados. E é por isso que devemos ter cuidado. Aqui se fala na decisão de pronúncia, no excesso de linguagem. É uma tarefa extremamente difícil, na minha visão, é uma das tarefas mais difíceis que a magistratura tem no âmbito criminal. Devemos reconhecer essa dificuldade de fato, mesmo atuando como advogados, mesmo atuando na defesa, mas não podemos desconsiderar que a missão do juiz que dá a decisão de pronúncia é extremamente difícil, porque ele tem que ficar exatamente no meio termo. Não pode cair para a falta de fundamentação, mas também não pode cair no excesso de linguagem, falando mais do que o necessário. Isso porque, para a decisão de pronúncia, é necessário reconhecer materialidade do delito e indícios de autoria, indícios suficientes de autoria. E segundo a jurisprudência e a doutrina,
Nessa decisão de pronúncia, o juiz não pode afastar categoricamente uma tese defensiva. Caso contrário, esse afastamento da tese, dizendo que realmente é o autor do fato, dizendo que realmente não agiu legítima defesa, isso pode afetar a decisão dos jurados, que serão influenciados pela decisão de pronúncia, a qual terão acesso, apesar de não ser permitido, que as partes façam referência à decisão de pronúncia, mas os jurados terão acesso a essa decisão de pronúncia, as peças relativas ao fato logo no início do caso, aquele relatório, e portanto isso pode afetar essa decisão dos jurados. É aí que está o excesso de linguagem. Em outras palavras, na decisão de pronúncia, se o juiz não fundamenta nada e faz uma pronúncia automática, sem fundamentar nada, sem falar que tem materialidade ou indícios de autoria, a falta de fundamentação. E se o juiz fundamenta demais, dizendo que vai pronunciar porque realmente é o autor do fato, porque realmente não agiu legítima defesa, ou porque realmente tem aquela qualificadora, considerando que o motivo realmente existe e aquele motivo deve ser interpretado como fútil. Se o juiz faz isso, há um excesso de linguagem, ele está falando mais do que deveria falar, que é apenas relatar a materialidade e os indícios de autoria. É óbvio que se o juiz constata que realmente há uma prova de que não é o autor do fato, ele deve dar a decisão relativa a isso, ele não deve pronunciar. E aí ele ficará naquela zona em fazer a absolvição sumária, por exemplo, ou em pronunciar quando não há nem mesmo indícios mínimos de autoria. E é isso que devemos ter cuidado aqui, nessa apreciação da decisão de pronúncia, em que o juiz tem essa tarefa extremamente difícil de não dar uma decisão com falta de fundamentação, que aí aquela decisão de pronúncia deve ser anulada, e também não pode dar uma decisão fundamentando demais, porque isso é o excesso de linguagem, é reconhecer na decisão de pronúncia mais do que o necessário e, de certa forma, causando um transtorno na interpretação futura que será realizada pelos jurados. Aí eu pergunto, se reconhecer o excesso de linguagem, digamos que aqui você tem uma decisão de pronúncia, você olha aquela decisão de pronúncia e percebe que o juiz exagerou, o juiz fundamentou muito mais do que o necessário, ele já rebateu todas as teses defensivas, falando que realmente está provado, não há dúvida de que não há legítima defesa. Se o juiz falou isso, qual é o seu próximo passo? Bom, sabemos que o recurso contra a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito. Então, contra a decisão de pronúncia, você vai interpor o recurso em sentido estrito ao tribunal acima daquele juiz, ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal. E nesse recurso em sentido estrito, você vai inserir como preliminar, pode até inserir outras questões de mérito, defendendo impronúncia, absolvição sumária, desclassificação, retirada de qualificadora, mas você vai inserir como preliminar a nulidade daquela decisão de pronúncia por excesso de linguagem. Só que aí temos uma divergência aqui, uma divergência que existe até no próprio STJ. Qual é a consequência exata do excesso de linguagem? Quando o tribunal reconhece que aquela decisão do juiz excedeu o necessário, foi além do necessário na fundamentação, qual é a consequência? Aquela decisão deve ser anulada e, portanto, deve ser proferida uma outra decisão de pronúncia, ou aqueles termos de excesso de linguagem devem ser apenas rasurados. Essa é a divergência. Isso é importante tanto para a advocacia, como também se você eventualmente está fazendo o exame da OAB ou está fazendo concurso público. Isso é extremamente importante. Para começar, temos essas duas posições existentes no próprio STJ. Em uma decisão no habeas corpus número 325.076, o STJ disse que, em caso de excesso de linguagem, não precisa proferir outra decisão de pronúncia. Pega aquela mesmo que está com excesso de linguagem e apenas faz uma rasura, apenas risca aquelas expressões que excederam a linguagem. Então, se tem
tem ali, por exemplo, uma linha em que o juiz coloca: realmente está provado que não tem legítima defesa. E essa é a única frase ou a única linha que há excesso de linguagem, que o juiz fundamentou além do necessário para a pronúncia. Nesse caso, faz-se uma mera rasura nesse trecho. Esse trecho é, portanto, rasurado, e aí a decisão não explica como, mas, enfim, é riscado, passa uma caneta ou qualquer outra coisa que impeça qualquer forma de leitura pelos jurados, quando os jurados tiverem acesso às cópias da decisão de pronúncia. Essa é a primeira decisão. Não vai proferir outra decisão de pronúncia, aquela decisão de pronúncia não é anulada, apenas há uma rasura das expressões que excederam a linguagem. E temos um outro entendimento que, na minha visão, é melhor para a defesa, porque nesse caso você tem a possibilidade de gerar um excesso de prazo, em caso de réu preso, você tem a possibilidade de dilatar aquele tempo eventualmente para uma prescrição, por exemplo, no caso de uma tentativa de homicídio simples que prescreve em pouco tempo, ou de outro crime doloso contra a vida que tem uma pena baixa, você adota essa segunda posição, que é a seguinte: é a decisão do STJ no habeas corpus número 308.047. Nessa decisão, o STJ falou que é insuficiente rasurar, é necessário proferir uma outra decisão de pronúncia. Então, em caso de excesso de linguagem, segundo esse posicionamento, tem que ser proferida uma outra decisão de pronúncia. Aquela decisão anterior que excedeu a linguagem é anulada, é desconsiderada, não vale mais nada e deve ser proferida uma outra decisão de pronúncia. E como se trata de algo que vai fazer com que o processo tenha um atraso sem a culpa da defesa, porque não foi a defesa que deu origem a essa nulidade da decisão de pronúncia, é necessário reanalisar o excesso de prazo em caso de réu preso. E como eu disse, isso pode gerar a soltura daquele réu que está sendo acusado nesse processo que teve a anulação da decisão de pronúncia. Portanto, em suma, resumindo aqui para encerrar, o excesso de linguagem ocorre na decisão de pronúncia quando há uma fundamentação que vai além do necessário. Na decisão de impronúncia e na decisão de absolvição sumária, isso não tem discussão, porque aquela decisão não será submetida posteriormente aos jurados. Portanto, o juiz pode fundamentar exageradamente, mas na decisão de pronúncia, o juiz não pode fundamentar em excesso nada, nem mesmo a autoria, nem mesmo o afastamento da excludente da ilicitude, nem mesmo o reconhecimento de uma qualificadora, porque isso pode afetar os jurados. E aí temos essa pequena divergência sobre qual é a consequência do excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Se é apenas uma rasura, mantendo a decisão, ou se é uma necessidade de proferir outra decisão de pronúncia. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.